Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, ainda esse assunto, porque a CBF reconhece um erro de arbitragem em Corinthians e Grêmio no final da partida, afasta a equipe do VAR, mas ignora outros erros na partida. E a gente precisa dar um panorama mais amplo do que aconteceu em Itaquera. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Na manhã desta terça-feira, rapidamente, a CBF exibiu a sua análise do VAR, publicou no seu site oficial a análise do VAR do lance polêmico que mais chamou a atenção em Corinthians e Grêmio. Eu só consegui gravar o vídeo agora, tá, gente? Me perdoem pelo atraso. Primeiro que foi apenas esse lance. O jogo teve outros lances polêmicos, mas é claro que chamou mais atenção pela clareza, pela repercussão. No último minuto, o lance do chute do Ferreira no braço do Yuri Alberto. Só que não teve aquele papo do CNM com normalmente o Péricles Bassols Cortez ou uma apresentadora ali fazendo a intermediação, não. Simplesmente o Péricles, que é o gerente técnico do VAR, ex-árbitro do Rio de Janeiro, ele faz uma narração. Antes da exibição dos áudios da cabine do VAR com o árbitro de campo, ele simplesmente, nesta narração, admite o erro da sua equipe de arbitragem. Se liga. Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação. Na sequência, eles disponibilizam o áudio do VAR. E o áudio do VAR, ele é impressionante, porque o Emerson de Almeida Ferreira, o árbitro de vídeo, o comandante da cabine, ele inclusive tenta ser alertado por um dos seus assistentes, que diz, esse braço não está muito aberto e tudo mais, e ele simplesmente toma para si uma decisão que não é dele. Cabeça lá dentro da área, cabeça lá dentro da área. Olha o braço. Ok. Legal. Toca no braço, mas pra mim... Aguarde checando, mas pra tá? Mim, toca no braço, toca no corpo, tá? Pra mim não é nada. Natural. Tá checando? Natural o lance pra mim. Aguarde, checando, aguarde, checando. Tá checando. Tá, Vitor? Vai. Sim, tranquilo. Vai. Nada. Deixa isso aqui. O braço dele tá normal, não tem bloqueio. Não toca no antes, né? Põe na 5. Como tá? Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim, tranquilo. Tranquilo, calma. Direto na mão. Calma. Ela vai direto no braço dele. Calma. Nesse lance aqui atrás. Volta. Objeto Nessa ali, hein? disputa do jogador. Vai. Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan lá, tá? Cabeça com Com cabeça. cabeça com cabeça. Ok. Tá. Delay. Volta de novo na mão lá. O jogador mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa. Pra Emerson, defesa, disputa ok? da E não bola. tá com a intenção de Pra mim bloquear. não tem mão. Ok? Não acho que tá muito aberto não, Emerson. Oi? Não acho que tá muito aberto não. Tranquilo, olha Tá pra ali, possível tá no bate mão. nesse braço. Tranquilo. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear, ele tá com a intenção de disputar a bola. Tranquilo. Pode sair. Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó, ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton, lance checado, ok? Eu conversei com alguns árbitros para tentar entender e houve uma, não digo uma quebra de protocolo, mas o procedimento não foi adequado. Quando há um lance em que você tem essa possibilidade, mínima possibilidade, de ser um movimento antinatural que caracterize uma penalidade, mesmo que o árbitro tenha interpretado no campo, o mínimo que se espera é que ele chame para revisão. É curioso também dizer que nos áudios do VAR, a gente também percebe que o VAR checa o choque de cabeça entre o Lucas Veríssimo e o Rodrigo Eli. Para muitos árbitros e para muitas pessoas também, houve uma falta ali do Rodrigo Eli no Lucas Veríssimo. Eu, Chico Garcia, interpreto como um choque. O choque, pelo protocolo, a arbitragem ela precisa parar. Só que o Lucas Veríssimo cai, na sequência ele se levanta, até porque o lance de ataque segue, ele fica com medo, né, de repente ali tomar um gol. Acho até que se sai o gol no cruzamento do Ferreira, por exemplo, e o Lucas Veríssimo tá caído no gramado, o gol seria invalidado.
Porque, poxa, o jogador não pôde jogar a bola por conta de um choque de cabeça. Não tem como você validar um gol como esse. Mas ele continua jogando, o árbitro percebe, talvez por isso, que não houve uma gravidade maior, permite a sequência da jogada e há a penalidade. Mas isso tudo foi checado. Só que, de forma muito rápida, pelo árbitro no campo, o Wilton Pereira Sampaio. O mínimo que se esperava era uma revisão na cabine de vídeo. Até pela polêmica, pela, digamos assim, pela sensibilidade do lance, né? É um braço que está aberto, tá numa posição antinatural e o árbitro de vídeo tomou para si essa decisão. A CBF decidiu por afastar o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, juntamente com os seus assistentes, o Johnny Barros de Oliveira, de Santa Catarina, e o Michel Patrick Costa Guimarães, também de Minas Gerais. Eu preciso lembrar vocês que o Emerson de Almeida Ferreira, ele foi o árbitro de vídeo que não traçou as linhas de impedimento num suposto impedimento de Jonathan Calleri, quando ele sofre uma penalidade e com isso o São Paulo avança na Copa do Brasil do ano passado diante do Palmeiras no Allianz Parque. Não é que a gente possa determinar que o Calleri estava impedido na origem do lance, é que as linhas não foram traçadas. Ou seja, houve um erro gravíssimo de protocolo. O Emerson foi afastado por 90 dias. 90 dias. E voltou. E cometeu esse erro. Não só para muitas pessoas, né, mas inclusive para sua própria chefia. A CBF, que não costuma fazer isso, reconheceu o erro dos próprios apitadores e afastou toda a equipe do VAR. O Wilton Pereira Sampaio, ao que tudo indica, está em análise ainda, porque ele é fraco, né? É um árbitro que nos representou na Copa do Mundo, mas ele tem sérios problemas. Ele não é de hoje que comete erros significativos. E no próprio jogo Corinthians e Grêmio, tem outros erros dele. E é sobre isso que eu queria falar. É claro que a repercussão, eu como gremista bradei aqui pelo pênalti não marcado, porque teria uma possibilidade, o Cássio tá no gol, né? Não dá para saber se sairia o gol, mas teria uma possibilidade muito boa, né? Não podemos discordar disso, do Grêmio sair com a vitória. Por ser no último minuto e por ser muito cristalino, né? É um lance que chama a atenção pela sua clareza. E muitos corintianos, inclusive, concordam com isso. Mas muitos corintianos também, com justiça e legitimidade, reclamam de outros lances. E aqui é o meu ponto. Por que a CBF faz a análise do VAR, reconhece o seu erro e exibe os áudios da cabine do VAR com o árbitro de campo apenas em um lance do jogo? Como ela normalmente faz, tá? Isso não foi apenas nesse Corinthians e Grêmio. Eu acompanho semanalmente essa análise do VAR, que é uma proposta do CNM, né? Na verdade, a análise do VAR já existia. O CNM conversando ali com pessoas para explicar os lances e tudo mais, eu tenho acompanhado constantemente. E eles muitas vezes, claro, porque são muitos lances, são muitos jogos, eles não analisam todos os lances polêmicos. E assim, pela, sei lá, grandiosidade do jogo, 8 gols, muitas particularidades, e até pela repercussão e pela proporção dos lances, por que eles não falaram sobre outros lances? Eu mesmo disse no vídeo pós-jogo aqui, porque tem muitos corintianos me cobrando que eu só estou falando sobre esse lance do Yuri Alberto. Não, eu falei sobre outros lances também, mas eu repito aqui, é que esse lance do Yuri, repito, ele é muito claro. Ele é o que determina o afastamento da equipe de VAR. Ele é o que faz com que a CBF faça a análise da cabine, dos áudios e da ação da arbitragem justamente por conta desse lance. Então não sou eu que estou dando uma proporção maior apenas para esse lance. Mas eu também falei sobre os outros lances. No meu vídeo pós-jogo, na minha live pós-jogo. Chico, mas você não deu a mesma importância, porque eu reconheço que um lance no último minuto com essa clareza, ele ganha uma proporção maior. Mas eu também não desconsidero os outros lances equivocados do Wilton Pereira Sampaio. E está aqui a minha crítica para que esses lances tivessem aparecido na análise do VAR. Por que o VAR não analisou, por exemplo, o lance do Fábio Santos? Que eu acho um lance discutível, e acho mesmo. Para muitas pessoas, o Fábio Santos valoriza, porque o Natan já está deitado. Eu não vejo o Natan tocar a bola. Então eu acho que é um pênalti bem marcável. Bem marcável. Se ele marcasse o pênalti, eu não reclamaria.
Eu teria aceitado, como foi o do Vijaçante no Renato Augusto. Ele marcou o pênalti, não tem o que falar daquele pênalti, né? É pênalti. Se ele marca o pênalti do Natan no Fábio Santos, o que eu vou fazer? É pênalti. Eu só fico naquela dúvida, será que ele não se levou um pouco por conta do Fábio Santos valorizar, do Natan já tá deitado? Na verdade, ele até deu escanteio, né? Então ele acha que o Natan tocou na bola. E aí o VAR, com todas as imagens disponíveis, concordou que ele tocou na bola? Entendeu que o Fábio Santos valorizou ou que não houve infração? A gente não sabe. A gente não sabe o que o VAR pensa a respeito desse lance. Porque a CBF não exibiu. E por que um lance ela exibe e outro lance ela esconde? Isso tá ruim. Isso tá ruim. O lance da não expulsão do Kahneman, ele é mais subjetivo. Mas também é um erro, na minha opinião, o que levaria, e aí digo para vocês, a punição ao Wilton. Porque aí ele tem vários erros durante o jogo inteiro. A questão do não cartão do Kahneman no primeiro tempo, com o braço no rosto do Fábio Santos, impedindo o ataque, é um cartão muito claro, é um cartão amarelo. Para muitos não é uma situação tão grave assim. E no segundo tempo, quando ele toma o amarelo, por que eu falo que é de mais subjetividade? Eu não sei, como não sei se o Grêmio converteria o pênalti se ele fosse marcado, eu não sei, claro que é uma tendência, né? Eu não sei se o Kahneman tomaria o segundo cartão depois de ter tomado o primeiro. Não sei. Por isso que eu falo mais subjetividade quando a gente fala em não expulsão. Porque ele toma um cartão no segundo, mas não toma no primeiro. Ele tomaria esses dois? Não sei. O fato é que o juiz errou. O juiz tinha que ter dado o amarelo dele para ele no primeiro tempo. E no segundo, ele poderia ter tomado o segundo e poderia ter sido expulso. Então, vejam que a gente está falando aqui de mais erros que foram ignorados pela CBF. Nessa ouvidoria do VAR, nessa análise do VAR, para que a gente possa ter mais transparência realmente. Se a equipe de arbitragem errou onde? Foi só nesse lance do Yuri Alberto? Que para muitos, ou para todos, ou para maioria, tá claro que a arbitragem errou, inclusive para a CBF, mas e no restante? Tá tudo certo? A gente não sabe. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil porque a gente vê uma arbitragem despreparada, a gente vê os caras no VAR ali não conseguindo enxergar uma coisa óbvia no lance que nos foi disponibilizado e nos outros a gente nem teve acesso. A gente vê um árbitro de Copa do Mundo, depois de ter cometido erros grotescos no campeonato, definindo campeonatos, inclusive, premiado com uma Copa do Mundo, com cursos na UEFA e apitando jogos dessa magnitude. E continua, né? E vai continuar apitando. Então, assim, gente, equipe do VAR afastada vai mudar o quê? Reconhecimento de que a arbitragem errou, ignorando outros erros ocorridos no jogo. E aí agora essa equipe do VAR ela vai para uma reciclagem, como eles chamam, né? Para a Série B, provavelmente. Como se a Série B não fosse importante para os times que a disputam. Como se a Série B não precisasse de árbitros de qualidade. O Bruno Arleu de Araújo, que marcou um pênalti ridículo contra o Goiás para o Santos na Vila Belmiro, num 4-3, vocês vão lembrar, um pênalti inacreditável. Ele foi afastado, pegou um gancho, foi para a Série B. Ele está voltando. Ele, inclusive, apitou no fim de semana um jogo do Cuiabá, se eu não me engano. Sabe que jogo ele apita nesta semana? Grêmio e Palmeiras. Assim eu me despeço. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!